11 anos atrás eu me separei da mãe do João. E aí o homem cai naquela besteira de achar que ele merece. Não, eu quero uma vidona, agora eu vou aproveitar. Depois desse período eu acabei me envolvendo com uma outra pessoa, casei novamente. E aí o que a gente tenta fazer? A gente quer obrigar eles a entrar nessa nova vida, né? Como que a gente vê isso como filhos, né? Eu acho que o que eu senti foi que eu não fazia parte daquilo, né? Então, mesmo que ele tentava suprir, é como se, tipo assim, não, mas a minha mãe, minha vida aqui, né? Tipo, eu não consigo me encaixar aqui. Mas é como se eu não fizesse parte daquilo, sabe? Por que Deus nos levou para a montanha? Sim, Sabe, sim. Marcelo? Eu acho que isso que é revelador. Por isso que a gente está aqui hoje. Porque nós passamos pela montanha, né? Num longo período da minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito rancorosa, assim, sabe? Muita raiva, assim, eu sempre dava com as coisas com muito estresse e destratava outras pessoas. E aí foi passando os anos aí, e me perguntei assim, cara, mas eu não posso ser mais assim, né? Eu cheguei numa fase da minha vida em que eu não me sentia bem comigo mesmo. Esses 11 anos, digamos assim, então eu senti muita raiva, muito ódio, né? Eu errei em tudo, né? Assim, em relação aos meus relacionamentos, as pessoas que eu me envolvi. E errei mesmo. Uma separação eu vi isso, né? É o mesmo que enterrar duas pessoas vivas. Está no ar mais um Legendários Cast. Esta que é uma iniciativa dos Legendários de Curitiba, que tem o propósito de tornar o nome de Jesus ainda mais conhecido e glorificado. Hoje, com um quadro mais que especial. Hoje temos mais uma história digna de ser contada. Histórias dignas de serem contadas, mas hoje é uma história de pai e filho. Tenho a grata satisfação de receber aqui meu querido Marcelo Catarino. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. A gente que agradece, Marcelo. Que bom estar aqui. E também o seu filho, o João Guilherme Catarino. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado. A gente tá muito honrado de estar aqui, né? Que a gente normalmente está por trás das câmeras aqui na produção, então pra gente é um momento importante também fazer parte. Legal. Isso mesmo, são os caras que fazem a produção do nosso podcast, mas hoje tem uma história muito legal. Eu ouvi pela primeira vez e achei, uau, quantas pessoas serão impactadas por essa história, mesmo porque vão se conectar com elas, com as histórias de vocês individualmente, mas com o conjunto de toda a obra, porque vocês tiveram um episódio muito interessante na montanha. Eu quero começar com você então, Marcelo. Primeiro eu quero te perguntar sobre essa primeira experiência tua lá no top. Depois a gente vai remontar um pouco, voltar um pouco no tempo, mas o momento top para você subir com o seu filho. Então, eu nem posso falar assim, subir com o João, né? Porque eu vi o João, eu vi o João uma vez só. Ele fala que eu passava por ele várias vezes, mas eu me lembro de ver ele uma vez só. Então, a gente começou o top ali, eu vi o João, dei tchauzinho pra ele, e depois, em algum momento na montanha, a gente se cruzou, eu passei o olho rapidamente assim por ele, não vi mais. Por isso que nessa história tem muita surpresa pra mim, Sim, sim, porque sim. por conta disso, eu vi o João apenas uma vez lá na montanha. E você está contando então que vocês não subiram juntos, ou pelo menos parece que não subiram juntos. Teu ponto de vista em relação a isso, João? Olha, para mim foi uma experiência muito incrível, assim, sabe? O meu pai até brincou que ele não me viu, mas acho que é porque ele estava tão no momento ali, fazendo parte daquele momento, que eu vi ele 15, 20, 40 vezes passando por mim. Tava acabado. Então, acho que foi um momento muito importante para a gente se reencontrar, não só como pai e filho, né? Algumas situações que a gente passou, mas acho que como pessoa, assim, né? Então, o momento em que a gente viveu, cada um na sua experiência, foi muito importante. Então, assim, acho que para mim foi extremamente importante esses Legal. momentos. Essa primeira parte foi muito mais para perguntar sobre a sensação de estar lá, ambos juntos em um mesmo evento. Mas agora eu gostaria de voltar 11 anos no tempo, para que você me contasse sobre aquela situação em que uma situação da vida de vocês, um acontecimento assim importante, um acontecimento delicado, até mesmo para que você possa dizer para a gente até onde a gente pode ir em relação a isso. Pode tudo até um ponto, né? Não. Eu acho que a palavra é por que Deus nos levou para a montanha, Sim, sabe, sim. Marcelo? Eu acho que isso que é
revelador. Pelo menos para mim foi. E eu acho que acho não, e é por isso que a gente está aqui hoje, porque nós passamos pela montanha, né? Então, há 11 anos atrás eu me separei da mãe do João. A Regina, que eu gostaria que estivesse aqui hoje, Eu também. mas a gente sabe que nem sempre dá para encaixar as agendas. Numa próxima oportunidade, Regina, Tem que trazer. tá feito o convite, te esperamos aqui, viu? E uma nutricionista, ó. Benção. Mas voltando, então. E aí, o homem cai naquela besteira de achar que ele merece. Não, eu quero uma vidona, agora eu vou aproveitar. E perde o que é mais precioso, né? Que é a família. Então, eu acho que me separei da Regina ali, achando que não, que com os filhos ia tudo bem. Eu vou me separar da Regina, vou ter minha vida. E aí agora, com os meus filhos, não vai acontecer nada. Esse é o grande engano, né? O que que isso provoca na vida dos filhos? Então, tanto no Jonte, também tem Ana Clara, hoje está com 19 anos. Quando eu me separei, o João tinha 11, né? E, e a Ana Clara tinha 6 aninhos, né? E então isso mexeu aparentemente não tinha nada, tava tudo bem. Pegava o João, pegava a Ana Clara e passeava muito. E aí a gente que quer compensar isso começa a trazer muitas atividades, né? Depois desse período eu acabei me envolvendo com uma outra pessoa, casei novamente, né? E aí o que que a gente tenta fazer? Tenta pegar essas crianças agora e enfiá-las na nossa vida, porque literalmente é isso. A gente quer obrigar eles a entrar nessa nova vida, né? Você comentou uma palavra que eu acho que é bem delicada, que é o de compensar algumas coisas. E eu queria passar para o João sobre a tua sensação em relação a isso. Se essa compensação, ou pelo menos tentativa, de alguma forma supriu o vazio que você sentiu nesse período. Certo. Eu acho que para qualquer jovem, né? Às vezes não necessariamente jovem, adolescente, que está passando por essa situação, é um momento muito delicado, né? Então, eu acredito que deve ser um padrão onde eu preciso suprir uma necessidade que até então eu não tinha, com os meus filhos, né? Olhando para a parte tanto do pai quanto da mãe. Então, como que a gente vê isso como filhos, né? Eu acho que o que eu posso frisar muito é que, como eu tenho um carinho muito grande pela minha mãe, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa muito importante para mim. Então, para mim, quando meu pai estava suprindo ou tentando suprir algumas necessidades com uma outra família, né? Com outras pessoas ali envolvidas. Então, o que eu senti foi que eu não fazia parte daquilo, né? Então, mesmo que ele tentava suprir, é como se é tipo assim, não, mas, cara, minha mãe, minha vida aqui, né? Tipo, eu não consigo me encaixar aqui. Não sei se algumas pessoas conseguem sentir a mesma coisa que eu senti, mas é como se eu não fizesse parte daquilo, sabe? Não sei Em que explicar, pese os assim. esforços dele de tentar te incluir na nova família que É, ele constituiu, você não se sentia pertencente àquele contexto. exatamente. E eu vi esses esforços, né, de ambos os lados. Mas é difícil, sim, sabe? Quando você tem principalmente eu que tenho um vínculo muito forte com a minha mãe, então é difícil, realmente é difícil suprir, assim, uma conexão como a materna, né? É bem complexo. Delicado, né? Marcelo, você quando se divorciou, você entendeu que não, agora tô na pista. Mais ou menos isso? Tô agora, vou É, viver minha vida. foi um bom tempo sim, né? Então toda vez, acho que o homem, né, que não tá em Jesus, ele num certo momento ele fala, não, agora eu vou aproveitar. E aí Agora eu vou curtir. eu até achava assim um absurdo, porque eu via outros caras falando, não, eu vou aproveitar, vou fazer isso, fazer aquilo. E quando eu, sei lá, ia tentar fazer alguma coisa, vinha aquela pancada gigante. Eu falei, meu Deus, mas como é que todo mundo pode ter uma vida assim, né? E eu não posso, né? E essa é o grande engano, né? Eu queria te perguntar também em relação à sua vida com Deus nesse período, como é que foi, assim, essa mudança? Inclusive a gente canta uma música, né, Marcelo, que fala assim, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue viver, não sabe viver, né?
E, e aí você tem aquele momento, você se separa, e aí você tem aquele ápice ali, mas de repente vai trazendo de novo que não é o teu lugar, né? E aí isso não tem a ver com outra pessoa, com outra família, mas é onde você está, que não é com Deus. E isso foi o tempo todo. Por mais que você quer se manter naquele lugar, mas você sabe que você não pertence mais àquele lugar, porque não traz mais alegria, não é igual. Você separou, se divorciou, né? E esses 11 anos, teve um período que você teve um segundo casamento, É isso. e esse período durou quanto tempo? 5 anos de casado. 5 anos, depois É. ficou mais 6, então... Na verdade, foram 3 anos de casado, e 5 anos, isso mesmo. E aí, esse período. Mas essa pessoa eu conheci logo em seguida que eu pedi para me divorciar, né? E acho até que, acredito que isso tem a ver comigo. Nunca é com a outra pessoa, porque fui eu que errei lá atrás, né? E fui eu novamente que estava ali querendo colocar uma situação assim como eu estava tentando fazer com que o João Guilherme, a Ana Clara, vivesse aquela vida que eu estava colocando. Talvez eu estava fazendo isso com aquela pessoa também, né? E é claro que não ia dar certo, porque não funciona assim. O casal tem que andar, né, em concordância. Eu vi o Antero falando no podcast justamente isso. Tem que andar em concordância. Então a resposta é: não é impossível viver uma vez que você experimentou. É impossível viver fora disso. E para você, João, diante essas tentativas do seu pai de te aproximar e tal, o que você sentia em relação a ele? Não sei se você vai comentar, Aham. vai expor toda a questão. Seu sentimento em relação à figura do seu pai. O pai que, Uhum. infelizmente, saiu da casa e foi construir uma nova família. Teus sentimentos em relação a isso? Olha, eu sempre fui uma pessoa mais resguardada, digamos assim, né? Então, tava até pensando sobre quando a gente veio aqui para fazer essa conversa. E num longo período da minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito rancorosa, assim, sabe? Muita raiva, assim, eu sempre lidava com as coisas com muito estresse. E aí, pensando nas coisas que aconteceram, eu fiquei pensando, cara, né, ao longo dos anos, né? Por que que eu sou assim? Né, às vezes eu destratava as pessoas, né? Eu era. eh, Às vezes não só com ele, né? Eu sempre. E eu acredito que eu fui desenvolvendo isso com o tempo. Então, eu sempre tratei meu pai naquele período, né? Hoje não mais. Então, com muita Que raiva. que bom. Que bom. Acho que eu falava pra ele, né? Depois eu falei, então, muito ódio, muita raiva, né? Eu era muito rancoroso e destratava outras pessoas. E aí foi passando os anos, foi passando os anos aí. E eu me perguntei assim, cara, mas eu não posso ser mais assim, né? Eu cheguei numa fase da minha vida em que eu não me sentia bem comigo mesmo. Então, e aí eu fui buscar entender, né? Foi um momento assim, eu acho que muitas coisas aconteceram, né? Até porque eu era muito novo, então fui crescendo, mais Você responsabilidades. tinha cerca de 11 anos, né? É, Em algum É, momento você passou pela tua cabeça, talvez você fosse também responsável por isso? Porque isso é uma situação delicada que, vez ou é, outra, a gente ouve falar. As crianças e adolescentes, às vezes, se sentem responsáveis e culpados sim, isso pela acontece. separação dos pais. Eu imagino que isso acontece bastante. O meu caso não foi dessa forma, porque eu acho que eu era muito novo, eu não tinha essa malícia de que, sei lá, uma criança de 11 anos podia ter feito algo. Então, eu não pensava dessa forma, pelo menos, né? O que eu entendi na época é que eles se desentenderam e cada um foi seguir sua vida. Eu fiquei com a minha mãe, tudo bem. A gente até, mas se vale falar, a gente até morava numa cidade no interior do Paraná e depois desse acontecimento a gente veio para Curitiba, né? Então foi toda uma mudança de vida, né? Aconteceram várias coisas nesse processo. Então, para eu me habituar a esse processo, eu me fechei, né? Fiquei comigo ali. Então, aí eu comecei a destratar as pessoas, dessa raiva, tudo. Então, durante um período muito longo, né, nesses 11 anos, digamos assim, então eu senti muita raiva, muito ódio, né?
E aí eu depois de um período aí, né, com Legendários, eu fui entendendo como que O que resolve havia isso. acontecido? Mas foi um período, assim, que eu sentia muito ódio, assim, sabe? Posso falar ódio porque é uma palavra forte, né? Sim. Sim, sim. Mas, assim, eu acho que foi o que eu senti na época, então acho que vale a pena falar, assim, né? Marcelo, e essa reaproximação da Regina, como é que aconteceu? Porque vocês divorciaram, tô considerando que isso era 2013, 2013, 14, por ali mais ou menos. Isso. Aí você divorciou, casou-se novamente, divorciou novamente. Como é que foi a reaproximação da Regina? Aliás, isso aqui é uma informação nova, né? Que até então vocês não tinham medido. Você não sabia, né? Mas o Marcelo casou novamente com a Regina. 3 meses. Conta essa parada pra nós aí. Uns 3 meses. 3 meses, né, filho? Eu nunca fiquei distante deles, né? Eu fui muito sempre ligado, então eu separava. Como eu tinha decidido ter uma nova família na época, e tentei mesmo com muita força ali, né? Acreditava naquilo, mas não conseguia me distanciar deles. Então, né, filho, eu era muito presente, assim. Eu acho que vale falar que você não era um pai ausente, né? Não, o tempo todo, todos É. os dias ligando, todo dia querendo saber se foi na escola, se voltou. Se eu pudesse estar aqui toda semana, eu estava aqui toda semana. Às vezes dava um jeito de ter algum trabalho para aproveitar aqui. Morava em Maringá, porque eu queria estar próximo deles, né? E como a minha separação com a Regina não foi nada assim de briga, não foi isso, né? É, eu nunca tirei os olhos no sentido de como a Regina não tinha culpa de nada daquilo. Então, jamais, não passava pela minha cabeça destratá-la ou nem de ficar longe, de dar suporte, né, filho, o tempo todo. Então, isso estava ligado. Mas eu tentei separar isso bem, né, para essa nova vida. E aí, como esse casamento não deu certo, eu não tava ali diante de Deus, né, esse segundo casamento, quando eu me separei daí, novamente, agora pela segunda vez, assim, aí de novo, Marcelo, acontece a mesma coisa, né? Você tá infeliz, o cara fica assim, não, eu agora é hora de aproveitar, não deu certo aquele, né? E vem a pancada. Quem Deus fala, ó, vem cá, não adianta. E por mais que eu falei, agora eu vou meninão de novo. Ah, meninão, tô na pista novamente, foi isso que tu fez? Mas aí Deus fala assim, não é isso que eu planejei para você, né? E eu realmente entendi, depois de um susto muito grande, né, de que eu precisava, acho que, andar nos caminhos que Deus tinha colocado para mim. E aí eu procurei a Regina depois disso, no final do ano passado, e falei para ela, falei, olha, vamos, vamos tentar ajustar isso, eu estou disposto a ser um melhor marido, ser um melhor pai. E por incrível que pareça, depois ela falou, olha, a Regina contando, ela tem que contar isso, né? Então, eu queria que eu tivesse aqui. Poxa, gente. E ela falando, Marcelo, né, depois que você casou, eu tirei a mão sobre isso, mas enquanto podia, eu falava para Deus, por que não trazer ele de volta, né? Ela orava por isso? É, Uau, Durante todos esses Deus anos. esses anos. uau. O mundo não vê assim, sabe, Marcelo? O mundo, É sutil, né? o diabo, ele tenta ferir a honra do homem, tentando fazer disso o mais sujo possível. Mas não foi. Eu errei em tudo, né? Assim, com relação aos meus relacionamentos, as pessoas que eu me envolvi. E errei mesmo. Mas a graça de Deus é de limpar, Glória a né? Deus. Eu tenho uma foto minha que tá no Instagram, inclusive dos Legendários, quando eu estive no Top, que ela diz assim, não é sobre quem eu fui, ou até mesmo quem eu sou, mas é quem eu quero ser. Então, não... E durante todos esses anos, tanto no trabalho como na minha vida amorosa, sentimental, né? Eu me envolvi muito. E depois o diabo apontava o dedo e tentava tirar essa. Ia na honra.
E quando eu aprendi isso o ano passado, então foi agora em 2024 que eu entendi isso. Falei, não, é aqui que ele está me atingindo. E isso ia afetar, porque até ele indo num trabalho comigo, a gente já tinha começado a trabalhar no passado, e aí a gente estava lá e um dos nossos clientes destratou, né? Ele falou assim, pai, você não pode permitir que o cara fale desse jeito com você, né? E aí eu entendi que do mesmo jeito que aquele cara não podia falar comigo, eu não podia permitir que o diabo ficasse apontando o dedo, porque eles estavam olhando e o que eu estava mostrando para os meus filhos ou para as pessoas que estavam em volta, né? E aí foi essa reaproximação. Bom, final do ano passado eu falei, e aí? Topa? Deus foi muito bom para mim. Chamamos o João e a Ana e explicamos a situação. Eu contei tudo para eles, né? Que eu me lembrei, assim, né? Preservamos eles daquilo que não somava nada. E decidimos. E há 3 meses nós estamos casados novamente, depois de 10 anos. Glória a Deus. Estou aqui pensando quantas pessoas, quantos casais, quantas famílias talvez estejam atravessando isso que vocês atravessaram. E a graça de Deus os alcançou e cuidou de vocês, considerando todo esse contexto. Poxa, tô vendo você comentar sobre isso e como você sente, enquanto você fala, eu tô aqui imaginando como você sente em relação a isso. Reconhecendo os deslizes, reconhecendo que poderia ter feito diferente, mas que a graça de Deus te alcançou. Alcançou toda a família de vocês, alcançou a Regina, que por anos orou por isso também. Então, como é especial poder ver isso, que Deus respondeu essa oração. Isso é bem importante, Marcelo, é a oração, porque depois que a gente decidiu casar, a gente visitou alguns amigos em Moarama, e aí esse casal falou assim, Marcelo, que bom saber disso, porque a gente nunca parou de orar por você. Que legal. E aí eu encontrei outra pessoa que falou assim, eu nunca parei de orar por você, Marcelo. E encontrei outra pessoa que falou, nunca parei de orar por você, Marcelo. Então, você que é pai, que não para de orar pelo filho. Nunca desista de orar pelos seus filhos, nunca desista de orar pelos seus familiares, porque Deus move. Ou o inverso, né? Oi? Os filhos pelo Os pai. filhos orarem pelos seus pais, porque os céus se movem, né? Eu sou a prova disso. Eu tô aqui hoje porque a minha família, os meus amigos, os meus filhos oraram por mim. Senão eu não estaria aqui. Eu gostaria de fazer um destaque aqui em relação a esse tempo que vocês ficaram distantes, mas como Deus se revelou a partir, sim, das orações de muitas pessoas que não sucumbiram, não desistiram, né? Que persistiram nesse tempo de oração e clamando a Deus que os alcançasse e trouxesse a família de volta. E quanta dificuldade você tenha passado, imagino que você tem muita propriedade para dizer para alguém que hoje vive esse tipo de situação, alguém que saiu de casa, quem sabe está pensando em divórcio, quem sabe acha que lá fora a situação vai ser fácil, vai ser só diversão. Então você tem propriedade para dizer isso, enquanto sofreu. Quem separa ou quem deixa seus filhos ou abandona, ele tem 2 trabalhos, Marcelo. O de separar e depois de sofrer essas consequências para tentar reconstruir. Porque nunca mais a vida vai ser normal. Nunca mais a vida vai ser igual. Independente da pessoa falar que tem maturidade ou que vai ter um acompanhamento psicológico, nunca mais vai ser igual. Uma separação, eu vi isso, né? É o mesmo que enterrar 2 pessoas vivas, né? É a mesma coisa que enterrar 2 pessoas vivas. Então, nunca mais isso vai ser consertado, acho que é a palavra. Você pode até conviver com aquilo, mas a dor e as consequências serão para sempre. Então, isso não deve estar na lista de que, eu vou tentar. Não existe o tentar. Eu acho que se vale um aprendizado que eu tive nesse processo, e eu falo isso pra todo mundo, né? Hoje eu namoro faz uns 4 anos, estamos caminhando aí pra uma nova fase. Estamos caminhando aí pra uma nova fase. Qual que é o nome dela? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Presta atenção nisso que ele vai dizer agora. Vamos lá.
Não, mas uma coisa que eu aprendi muito, assim, é que eu ouvi de alguém uma vez falando que a gente tem que ser a soma e sempre ser a soma e melhora dos nossos pais. Então, olhar os espelhos dele, no caso, do meu pai, e falar assim, tá, como que eu posso aprender com ele, com os erros dele e com os acertos, né? Nesse caso, de uma forma que eu falo para todo mundo é que honrar, né, essa parte da família, então, um relacionamento. Às vezes chega uma pessoa e fala assim, tô passando por uma dificuldade no meu relacionamento, então até onde você consegue conversar, resolver com essa pessoa para que você não chegue num estágio de uma separação, de um divórcio. Então, quanto que você tem que orar, né? O que que você tem que disponibilizar do seu tempo. É, Então, quais são as etapas, o que que você precisa fazer todo dia para que você resolva aquilo, né? Aquele problema que você está passando no teu relacionamento. Então, eu sempre falo isso para as pessoas que às vezes estão passando por alguma dificuldade, que é justamente isso, sabe? Investir tempo nisso, né? Oração. Então, eu prezo muito por isso hoje, porque eu aprendi com você. Mas não só dos seus erros, mas dos seus acertos, do que você me ensinou, né? Então, às vezes eu até falo assim, a gente tá conversando, ele fala alguma coisa, eu não respondo, tô escutando, não acabo respondendo, porque como a gente trabalha junto, eu falo assim, não, tô fazendo alguma coisa, já respondo. Mas depois eu volto e falo assim, ó, eu escuto tudo que você fala. Então, de alguma forma, tá guardado aqui, né? Mas depois eu vou e falo. Então, voltando sobre o relacionamento, é justamente assim, o que que a gente pode fazer hoje para resolver, para não passar por um processo desse, né? Acho que é muito importante a gente pensar uma, duas, três, quatro vezes, porque você não tá impactando uma só vida, né? E, sei lá, melhorando a sua, porque você tá infeliz no relacionamento. Você tá impactando ali os teus filhos, outras pessoas da tua família, né? Acho que Tem dois fatores que eu impacta queria muito. trazer aqui para a mesa, que é respeito e honra. É, Como é que você sente em relação a isso, em relação ao seu pai? é, Você entende que hoje você o respeita mais, o respeito permaneceu inalterado, ou você a partir disso entendeu, poxa, meu pai teve essa situação, mas voltou para casa uhum. e isso fez dele essa pessoa que ele é melhor, manteve-se inalterado. Como é que você o enxerga em relação a respeito e honra? Eu sempre respeitei muito ele, né? Acho que isso foi uma coisa que ele ensinou desde pequeno. Então, sempre respeitei muito os meus pais. E, e mesmo que tenha sido, às vezes, um processo difícil, eu acredito que foi muito mais difícil para ele do que para mim. Porque como eu me fechei na época, eu ficava, tipo, lembrei da palavra que eu queria ter dito aquela hora, que é indiferente. Então, hoje eu tenho um problema, né? Que eu acho que eu fui adquirindo, que eu tenho, às vezes, muita indiferença com algumas coisas. Porque eu me fechava e falava, não quero passar por isso, né? Então, mas eu sempre respeitei muito ele, porque apesar de, às vezes, eu estando com ódio, com raiva, às vezes até minha irmã, num processo, ele sempre tentou muito. Então, tipo assim, ele nunca deixou de tentar. Então, eu sempre respeitei ele muito por isso. Acho que é uma coisa muito importante, assim, né, ser dita. E honra, né? A honra, ela vem assim de algumas atitudes, né? Então, você faz uma análise. Então, a pessoa, o que que ela tá fazendo para ela ser honrada, né? Porque ela vai estar conquistando alguma coisa ali. Então, assim, eu sempre honrei muito ele. E eu sempre auxiliei muito ele, né? Acho que durante esse processo ele me perguntava muitas coisas assim, que eu tava achando, né? O que eu poderia somar, assim. Então, a gente se abria bastante nisso. Eu falava, eu acho que isso aqui tá errado, eu acho que isso aqui tá certo. E ele sempre ouviu muito. Então, eu sempre honrei muito ele, porque ele sempre tentou muito também. E, né, desses anos pra cá, assim, acho que foi um período de muita honra, assim, né? De muita coisa que vem acontecendo, tanto no nosso trabalho, porque. E a gente sabe separar isso também, né, pai? O trabalho com a família. Então, acho que a gente chegou num período,
período na nossa vida, assim, que a gente tá muito bem, assim, né? Acho que é Uma importante coisa frisar que depois que a é, gente colocou Deus no meio, assim, também, acho que deslanchou. é, deixa eu só explicar. Quando o João fala assim do trabalho, separar o trabalho da família, eu acho que é o tempo. Mas uma coisa que o quadro não está ali agora, que a gente está gravando aqui na própria agência, mas nós temos acho que é Pilares. os pilares, Aham. né, que a gente olha todos os dias, que é, a gente deixa no quadro todos os dias, Deus, eu, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho, depois família e amigos, e depois, em quarto lugar, trabalho. Isso aqui tá todos os dias, a gente lê isso todos os dias aqui, porque, sabe, Marcelo, hoje muitos pais estão brigados com os filhos e filhos com os pais, porque eles não respeitam o que Deus fez de projeto. E eu só tô dando esse gancho porque separar trabalho de família é o tempo, mas não a sua essência e não a sua prioridade. Então, aqui na empresa, o João primeiro é meu filho. Às vezes eu vejo muita gente falar assim, de uma maneira muito, muito banal, eu acho que é a palavra, perdão com a palavra, mas não, no trabalho nós dividimos as coisas. Lá É ele não é funcionário. filho, lá ele é funcionário. Não, aqui o João é meu filho. Aqui eu sou o pai dele, Olha que moral, hein? sabe? E é sobre a honra que você falou, né? É sobre isso aí, ó. Porque o trabalho, ele vai embora, ele acaba. O meu filho não. É. Aquilo que Deus colocou de projeto, ele vai ter que ser sempre assim. E não é só ele, porque né, a nossa empresa trabalha muito família. Então tem sobrinho, tem sobrinha. Ah, mas isso está relacionado a privilégios? Não. Isso está relacionado a prioridades. Eu vejo primeiro o João Guilherme filho, né? E depois, quais são as ações ou atividades que a gente tem na empresa, e ele da mesma forma, né? E os pais não ouvem os filhos, acham que está acima disso, né? Os filhos, enfim. Sobre honra, tem uma questão que eu acho que é bem importante mencionar, que honra não tem necessariamente relação com mérito. Você não é honrado pelo que você faz, você é honrado pelo que você é. Logo, você honra seu pai não porque ele fez, porque ele te deu, mas sim pelo fato de ele ser seu pai. Aliás, a Bíblia nos orienta a isso. Sim. É o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e te prolongue os teus dias sobre a terra. Então, honra diz respeito muito mais a quem é e mais como se sente. Então, você se sente honrado? Essa é a pergunta. Então, assim, não, eu honro meu pai. A questão é saber se ele se sente honrado. Não, eu honro meu filho. A questão é saber se ele se sente honrado. Exato. Essa é a grande sacada, que eu acho que é bem importante destacar. E acho que aí é onde entra o que o João Guilherme falou, que a gente ouve. Perfeito. O João Guilherme vai falar, eu paro para ouvir, né? Uhum. Às vezes eu ouço só um lado. A gente, mas depois volta, opa, não, vamos falar disso. Então, Que legal, trabalhar em família, né? Que interessante. É bastante família aqui, né? Então, vocês estão em quantos? Quantos são os catarinos? Trabalhando aqui em 7. 7 catarinos? 7 catarinos, Olha que legal. E dá certo, viu, Marcelo? Glória a Deus. Trabalhar com família dá certo. É bênção. É só colocar nos seus devidos lugares. Sim. Que Deus propôs. Bênção. Bom, tem um vídeo de vocês, vou pedir depois que vocês coloquem na nossa gravação aqui, de quando você deu testemunho, acredito, né, lá no seu top, quando você participou dos Legendários a primeira vez, em que você chama o seu pai, inclusive, né? Chama o seu pai para participar daquele momento ali. Vou pedir depois para vocês incluírem, que eu acho que é bem interessante, bem pertinente. Olá, tudo bem? Meu testemunho é que eu ia precisar legendário buscar mais de Deus, querer algo mais intenso, né? E foi passando. E um dos momentos que me marcou muito é que meu pai, ele está aqui no meio da família 3, o Marcelo. Ele está aqui? Cadê o pai? Vem cá, pai. Só vem aqui, pai. Corre, rápido, vem.
E esse momento me marcou muito, é que eu vi ele num cantinho ali orando, eu fui abraçar ele. E daí ele começou a orar para Deus e pedir perdão. Aconteceram algumas situações, alguns anos atrás, que digamos que uns 9 anos, talvez, e até hoje eu não tinha conseguido perdoar ele. Isso pesava muito em mim. Eu sentia muita raiva, não só dele, mas eu descontava em outras pessoas. E hoje eu posso dizer que eu te perdoei. Tudo isso que aconteceu, a lição mais importante para vocês, da história de vocês, que para mim é uma história digna de ser contada. Quer começar? Quero. Então vai. O que eu aprendi muito nos Legendários, né? Foi muito importante pra mim e foi um dos motivos do que eu subi lá, contar meu testemunho e tudo mais, né? Lembro que na época eu fiquei todo envergonhado, até tremi lá em cima do palco. Mas é sobre perdão. Como eu contei, eu já havia passando por uma grande dificuldade de perdão e eu entendi que o perdão ele cura. Perdão, e eu aprendi isso no Legendários. E engraçado que era justamente o que eu tava procurando antes do Legendários, né? Na verdade, eu nem queria subir. Ele que falou, ó, vamos subir. Eu achava que era um acampamento, mas... É, Lembra Mas disso? não é um Não, acampamento? não, tudo bem, mas... É verdade, mas... É um acampamento divertido. Na hora não que é? me contaram, eu falei muito bom assim... demais. Lembra que tinha que enfiar ele numa atividade? Aham. Quando me convidaram, eu falei assim... Outra atividade Pô, com legal, meu mais filho. um acampamento Vai ser pra massa. colocar meu filho, vai ser legal. Tem gente aqui do nosso estúdio que Que tá acho aqui, que é isso. que acho que é vai isso. ser legal, vai ser bonito. Então, aí quando ele falou aquilo, eu falei, não, mas não gosto disso, não gosto disso. E aí quando eu fui ver, aí Deus falou exatamente na minha dor, né? Durante esses períodos do Legendário. E ele me contou sobre perdão. Então, em um momento ali do Legendário, tava todo mundo ali. E eu tava orando pra Deus, assim, contando, falando das minhas dores, né? Pedindo perdão. Acho que foi um momento muito de... Deus me falou também muito sobre honrar, né? Minha mãe, minha irmã. Foi um momento muito de honrar a minha namorada também. Coisas ali que eu precisava aprender. Então, as mulheres que participam da minha vida. E o perdão, né? O perdão onde mais estava, digamos assim, engessado ali onde mais eu precisava perdoar na minha vida era meu pai. E em um momento do Legendários, Deus tinha um monte de gente ali e parece que Deus abriu um corredor, assim, eu vi meu pai lá longe, assim. Tava ajoelhadinho orando no momento ali. Daí Deus falou assim, vai lá. E é engraçado, porque eu acho não, Deus nunca tinha falado comigo, né, dessa forma, assim, tipo, e você sente, não é como se alguém estivesse falando, é um sentimento, assim, é muito bom. Ele falou, vai lá e perdoa. Porque quando Deus falou perdoa, eu já sabia o que era, né? Eu fui lá, orei com ele, né? A gente teve um momento eu e do meu pai, mas foi engraçado que é como se abrisse um corredor, assim, sabe? Daí eu, tipo, tava muito longe, assim, eu fui, né, e perdoei ele naquele momento, nunca, né? Foram o quê? 11 anos, né? 11 anos. Então foi muito importante pra mim. Em um momento ali, contei do meu testemunho, o pastor ali falou, ó, a gente precisa contar isso, porque acho que muitas pessoas hoje estão muito focadas nos problemas da vida, do dia a dia, né? Todo mundo tem problemas e a gente esquece do perdão, né? Um pastor um tempo atrás veio aqui na agência e falou que o perdão não é para a pessoa que você está perdoando, é para você mesmo, né? Ali você entregou a bênção quando se perdoou e aí você vai orando. Então quer dizer, Deus, cuida disso, dessa situação. Então, e nesse momento agora você está em paz, porque você realmente perdoa. Então o perdão, ele não é para a pessoa que se perdoa, é para você. E é claro, você entregar essa bênção. Então, para mim foi um momento muito importante, porque eu pude aprender mais sobre perdão e honra, principalmente com as mulheres da minha convivência. E eu acredito que é isso. E eu falo disso até hoje para as pessoas, né? Para
perdoar, para você ter um momento mais amoroso, mais cuidadoso, mais empatia, né? Então eu sempre pego isso, né? Às vezes eu falo até assim que eu sou bonzinho demais, né? Então eu aprendi até esse coração quentinho. Acho que depois dos Legendários eu aprendi bastante isso. Então foi um momento muito importante para mim, juntando com essa história minha do meu pai. Foi uma fase muito importante na minha vida. Que a falta de perdão é como uma grande e pesada mochila que a gente carrega e que, infelizmente, enquanto você não a deixa, enquanto você não a abandona, nunca estará boa a vida. Porque se tua vida tá legal, poderia ser melhor se fulano não tivesse feito isso. Ou tá ruim porque fulano fez isso. Então é como Exato. uma grande e pesada mochila que a gente carrega muitas vezes por muito tempo. É uma carga desnecessária. Por isso se humilhar é muito importante, né? Marcelão, e aí, para você, a maior e mais relevante lição, assim, desse tempo, dessa... Eu por muito tempo achei que eu era o responsável pela... se eu não fizesse algo, eles iam passar alguma necessidade. Por muito tempo isso, eu achava que era eu que tinha que fazer algo. E o que Deus fez na minha vida, trazendo isso para Curitiba, e depois os Legendários, é entender que quem faz é Deus. Era meu privilégio, é o meu privilégio. Mas quem realmente faz é Deus. Quando eles chamaram, no vídeo que a gente mostrou aqui, quando eles chamaram o João lá na frente, falaram, eu queria chamar aqui o João, da família 13, aqui em cima. 7. 13 era eu. Da família 7 aqui em cima. Eu falei, não é o João. Imagina, o João Guilherme não fala nem em aniversário. Tipo, pessoal, quero chamar todo mundo para cantar parabéns. Não fala. Não faz isso. Aí ele subiu lá, aí eu já não vi mais nada, né? Tinha lá 500 pessoas, mas é como se... Ué, o que ele tá fazendo lá? E quando ele falou, quero chamar meu pai que tá aí, pronto. Aí desapareceu tudo, né? E naquele dia eu entendi que o que Deus me mostrou é que Deus não faz remendos. Ele não pegou o meu relacionamento com o João Guilherme e remendou. Ele pegou e fez um novo. Refez. Ele fez um novo ali, de maneira que não existe emenda, solda, você não enxerga. Glória a Deus. Né? E foi tão forte que hoje a gente tá junto nos projetos, a gente sonha junto. A gente ri junto, às vezes de olhar um pra cara do outro, assim, dar risada. Nem sabe por quê, que às Nem vezes, sabe por por que tá dando risada, né? E eu já nem lembro mais como é que era antes. Essa é a verdade. Eu não consigo lembrar como era antes. Como era ruim aquela tentativa. Eu não consigo ter essa sensação mais, né? Então, para mim, foi isso. Foi algo novo. Essa emenda, ela não tem marca. Quão especial é poder ver, primeiro, a forma de Deus atuar, né? A multiforme graça de Deus se revelar na vida de vocês, em toda essa situação de divórcio, recasamento, perdão, essa percepção de que foi novamente acolhido. Como é legal poder ver o que Deus fez na vida de vocês. Tenho certeza que muitas pessoas serão impactadas por isso. Amém. E nisso também o nome de Jesus é glorificado. E vale lembrar aqui que a Ana Clara também fez parte disso, né? Então a gente está contando aqui a história do João porque a gente foi no top junto e aconteceu isso. Mas a convicção que eu tenho que a cura que veio da Ana Clara com relação a mim, né, foi por conta dessa primeira atitude do João, né? Então isso referendou a ela como se fosse assim, não, então tá tudo bem. O meu irmão mais Que velho, legal. ele deu um sinal verde, é porque tá tudo bem, eu posso ir. E é uma bênção também. A Ana Clara é uma bênção, né? Tá em missões, produz vídeo aqui com a gente também. E é uma bênção, né, filho? É muito bom. Bom demais. Regina tá aqui, faz e cuida da gente, né? Então tem sido um novo tempo, Marcelo. Eu digo o seguinte, se eu pudesse, eu já pensava lá atrás, eu queria ter mais filho. Eu queria ter mais filho. Porque a Bíblia fala isso, que é bom que o homem tenha sua aljava cheia de
flechas que são como filhos, né? Você já conversou com a Regina sobre isso? Agora não dá mais. Agora não dá mais. Quando a Ana Clara nasceu, já fechou a fábrica. Mas é muito bom, né? Deus tem dado o privilégio, a honra de ouvir meus filhos, e isso faz da minha vida. A minha oração, Marcelo, há alguns anos atrás, era: Deus, eu quero viver os melhores dias da minha vida com aqueles que eu amo. Durante esse tempo que eu sofria, né, longe, e eu falava: como que vai ser isso? Como é que eu faço? E aí esses dias, eu não sei se foi o João, alguém me perguntou assim: pai, qual que é o teu anseio? Eu falei assim: eu tô vivendo o que eu queria. Hoje eu vivo os melhores dias da minha vida. Glória a Deus. Nós somos muito agradecidos a Deus porque Ele nos alcançou. E mais uma vez Ele se revelou a vocês e reconstruiu o que era necessário. Nós Amém. glorificamos a Deus por isso. Amém. Maravilha, essa foi mais uma história digna de ser contada aqui dentro do nosso podcast, o Legendários Cast, uma iniciativa dos Legendários de Curitiba que tem o propósito de tornar o nome de Jesus ainda mais conhecido e glorificado. Que Deus te abençoe e até a próxima.